Olá, estudantes da segunda série, tudo bem? Espero que sim. Eu sou a professora Ana Carolina, hoje estamos aqui com o Ronaldo e vamos para mais uma aula de biologia. O tema de hoje é sistema circulatório dos mamíferos. Quais são os objetivos da aula de hoje, então? Compreender as características do sistema circulatório nesses animais, entender o funcionamento do sistema circulatório dos mamíferos, partindo do estudo desse sistema em humanos, ok? E vamos iniciar com uma reportagem. Cientistas desvendam mistérios do maior coração do mundo. Pesando 180 quilos, o coração teve de ser banhado em cerca de 3.800 litros de formaldeído para evitar a sua rápida decomposição. Olha só que interessante, né? Um coração que pode passar ali dentro cerca de 3.800 litros, né? Ele tem 180 quilos e precisou, né? 3.800 litros de formol, que é o tal do formaldeído, né? De quem será que é esse coração, né? Que animal que é tão grande assim? Será que ele é mamífero, não é? É mamífero. É a baleia azul, né? O maior mamífero aquático que nós temos aqui no planeta, certo? Então, ó, um coração tão grande, né? Como o da reportagem, só poderia ser da baleia azul, tá? Que é o maior mamífero marinho. Mas como que é a circulação sanguínea num coração tão grande assim? Como será que é o coração dos mamíferos em geral? Na verdade, assim, não diferencia a circulação sanguínea de um coração grande como esse de um coração comum, pequeno, por exemplo, que nem do musaraña, né? Aquele ratinho que tem 3 a 4 centímetros. É basicamente igual. Tem 4 câmaras, né? Que são os 2 átrios e os 2 ventrículos, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse coração especificamente daqui a pouquinho, ok? Eu trouxe aqui hoje novamente para me ajudar nessa aula, nosso coleguinha aqui e os seus órgãos em separado para poder mostrar para você, ok? Então vamos começar então com a circulação em mamíferos, né? Como que acontece, como que se dá essa circulação e o que que muda, né? Então assim, aqui nós temos 2 gráficos, no primeiro está mostrando a variação da temperatura do corpo e no segundo o metabolismo. Para efeito de comparação, nós temos aqui o rato, que é endotérmico, um mamífero, tá? E o lagarto, que seria ectotérmico. É aquele animal que ele precisa aquecer o corpo dele com os raios do sol, por exemplo. Tá? Então ele precisa lagartear, né? Ficar ali no sol esquentando o seu corpo, tá? Conforme a temperatura vai aumentando de 0 a 30 graus, você pode perceber que do rato a temperatura se mantém constante. Essa é uma característica muito importante que é a da endotermia, né? É manter essa capacidade de conseguir manter a temperatura constante. No segundo gráfico está mostrando a variação de metabolismo, que são aquelas reações químicas que acontecem no corpo, né? Então o metabolismo do rato, ele muda conforme aumenta a temperatura e do lagarto vai aumentar. Então vai ter as reações químicas vão acontecer mais quando está quente, no caso do lagarto, certo? Entre mamíferos ela diminui um pouco, depois ela aumenta, ok? Então há essa variação de acordo com a temperatura, ok? Bom, então o que é importante a gente saber com relação a todos os mamíferos? Seja a baleia azul, seja o humano, né? Seja o ratinho. A circulação dos mamíferos ela é fechada, tá? Ela é dupla e ela é completa. Por que dupla? Porque nós temos o sangue rico em oxigênio passando por uma parte do corpo, o sangue rico em gás carbônico por outra. Então, dentro do coração, esse sangue não se mistura, tá? Do lado direito, vai passar o sangue rico em gás carbônico e do lado esquerdo, o sangue rico em oxigênio. A gente costuma colocar essas imagens com cores diferentes, mas na vida real não é bem assim, né? Tá? Então não há mistura do sangue venoso com o arterial. Sangue venoso é aquele rico em gás carbônico, arterial é aquele rico em oxigênio, ok? Então aqui na imagem, como você pode ver, nós temos os 2 pulmões, né, que estão recebendo ali oxigênio. Vai entrar o sangue rico em oxigênio aqui no átrio esquerdo, vai passar para o ventrículo e vai ser distribuído para o corpo todo. Quando ele retornar, ele vai retornar aqui pelo átrio direito, vai para o ventrículo direito e vai voltar para o pulmão, ok?
Então, o coração, especificamente, né? Coração, vou mostrar aqui para vocês, né? Ele teria mais ou menos o tamanho da nossa mão fechada, o punho fechado. Ele tá aqui nessa região voltado para o lado esquerdo, ok? E ele vai ter aqui, seria o coração inteiro, né? Nós temos aqui as artérias, né? E as veias, tá? As artérias, a artéria aorta, que é a principal, é por onde vai sair aquele sangue arterial rico em oxigênio para ser distribuído pelo corpo, né? E pela veia cava superior e tal, vai passar o sangue rico em gás carbônico, que vai entrar no pulmão, no coração, ok? Tá? Então, ele é dividido em 4 partes, aqui nessa imagem você consegue ver. Nós temos aqui o átrio direito, o átrio esquerdo, ventrículo direito, por onde o sangue vai passar ali, né, não sendo misturado. Então, elas são bem separadas, né, tem esse tecido aqui, esse músculo aqui, o músculo miocárdio, né, que ele tem um trabalho automático, né? Então você não depende de um pensamento seu para que ele funcione, né? Então ele é automático, tá? E ele tem um movimento que é contínuo, constante, ok? Então, como de fato que é essa circulação, né? Então a gente viu o coração, a gente tem ali essa circulação, nós dividimos entre pequena circulação e grande circulação. O que significa cada uma delas, né? A grande circulação é quando o sangue sai aqui pelo lado esquerdo do coração, ele entrou aqui, ó, veio do pulmão, passou aqui no átrio esquerdo, entrou pelo ventrículo esquerdo, né? A válvula se abriu, vai pela artéria aorta, passa pelo corpo todo. Essa é a circulação sistêmica. Então, é quando o sangue sai do coração e passa pelo corpo todo, inclusive pelo dedão do pé, tá? Volta, quando ele passa pelo corpo todo, ele vai trocando, né? O oxigênio sai, entra gás carbônico e assim ele vai retornar pelo lado direito do coração. Então, pelo átrio direito, vai passar aqui a válvula bicúspide vai se abrir, né? Vai passar pelo ventrículo direito e vai retornar para os pulmões, tá? Então, essa seria a circulação sistêmica. Então, é entre o coração e o corpo todo. Ok? A circulação pulmonar é entre os pulmões e o coração, que ela é mais curta, né? Então, o sangue rico em oxigênio sai dos pulmões, vai para o coração. O sangue rico em gás carbônico sai do coração, vai para os pulmões. Essa seria a pequena circulação ou circulação pulmonar, ok? Então, o sistema circulatório humano, né, como eu já falei, né, ele é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos, a gente tem diversas calibragens diferentes, diversos calibres diferentes, tá? E ele vai ser responsável pelo transporte de nutrientes e oxigênio para diversas partes do corpo, tá? Então, os nutrientes que veio da alimentação, aquele gás que veio da respiração, eles vão se encontrar no sangue e vão, né, circular pelo corpo todo através desses vasos sanguíneos, ok? E o sangue especificamente, né? Esse líquido que vai levar, né, os produtos da circulação pelo corpo todo, né? Como que ele vai, quais são esses componentes, né? Então a gente tem ali os componentes do sistema circulatório, seria o sangue, o coração e os vasos sanguíneos, tá? Aqui nós temos uma imagem aumentada, né, do sangue. Então ele é formado pelo plasma, que é esse líquido mais amarelado, tá? Então 60% do sangue seria plasma, a parte líquida. E daí a gente tem os glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Glóbulos vermelhos seriam uma quantidade muito maior, tá? Do que os glóbulos brancos. Tá? Aqui nessa imagem a gente tem o coração batendo, né? E por dentro, né? Então tem por fora e por dentro, tá? Então é um órgão muscular que vai se localizar na caixa torácica, tá? Entre os pulmões, certo? Então ele está voltado aqui para o lado esquerdo. O movimento de contração do coração é chamado de sístole e o movimento de relaxamento é chamado de diástole, tá? Isso é automático, tá? Nós temos um marca-passo natural que seriam como se fossem alguns choquezinhos, né? Uma eletricidade que estaria passando ali no coração e que faz com que ele faça esse movimento contínuo, tá?
a pressão normal em que o sangue ele está saindo, né, através da artéria, essa artéria aqui, né, que seria a artéria aorta, para ser distribuído para o corpo todo, ela é medida em milímetros de mercúrio. Então são 120 milímetros de mercúrio a pressão máxima e a mínima, né, seria de 80 milímetros de mercúrio, que é, né, aferida pelo aquele esfigmomômetro, que é aquele aparelho que é colocado no braço pelo médico para verificar essa pressão sanguínea, ok? Acima desse 120, de 80, se for muito constante, pode indicar problemas ali na pressão arterial, ok? E vamos para a primeira atividade. Então, Dona Ivone foi ao cardiologista para investigar uma possível hipertensão. Ela realizou as seguintes aferições. Então, né, de manhã ali, nós temos a sístole e a diástole. Então, segunda, terça e quarta. Foram 3 dias que foram aferidas, né? Então, sístole é a contração, diástole e o relaxamento. Vejam as diferenças entre os números, ok? Ela levou esses dados e apresentou ao Dr. Jaime. Ele gentilmente respondeu: você apresenta um quadro de hipertensão. Prescreveu a medicação e Dona Ivone foi satisfeita para sua casa. Você saberia explicar como o médico chegou a essa conclusão? Eu vou voltar na imagem anterior para que você possa observar e tentar chegar numa conclusão. Por que o médico falou que ela está num quadro de hipertensão? Daqui um tempinho eu volto com a resposta, ok? E aí, conseguiu chegar numa explicação? Por que será que o médico falou para a Dona Ivone que ela está num quadro hipertensivo, né? Que ela tem hipertensão e vai precisar da medicação, tá? Então, assim, a pressão da Dona Ivone, ela se mantém, né, num longo período muito acima desse nível recomendado, que era de 120 milímetros de mercúrio por 80, né? 12 por 8, que a gente chama normalmente, né? Então, isso vai caracterizar um quadro de hipertensão. Aí ela vai precisar da medicação, tá? No caso dela, foram feitas medições, né, aferições, manhã, tarde e noite durante 3 dias. Então, para de fato a pessoa realmente, né, para o médico solicitar a medicação para a pessoa, tem que ser averiguado, né, essa pressão durante vários dias em momentos diferentes, tá? Para verificar se essa pressão está se mantendo realmente acima. No momento de susto, por exemplo, a nossa pressão pode subir, é natural, tá? Por conta de hormônios que são liberados que fazem com que a gente entre em estado de alerta. Então é comum que a pressão aumente um pouquinho no caso de um exercício físico ou de um susto. O que não pode é ela se manter,
ok? Alta. Bom, o coração, então quais são as principais estruturas deste órgãozinho aqui, né? Como eu já mostrei anteriormente, né? Esse aqui seria o coração fechadinho, né? Com os seus vasos sanguíneos ali. O que está em vermelho seria a artéria aorta, por onde está saindo sangue rico em oxigênio. O que está em azul seria aquele sangue rico em gás carbônico, que já passou pelo corpo todo, voltou para cá e vai passar para os pulmões, né? Então, se você olhar aqui na imagem, nós temos o pericárdio, que é, de fato, o coração, né? A parte exterior, tá? Endocárdio seria a parte interior, o miocárdio é o músculo cardíaco, tá? Então, nós temos os dois átrios, átrio esquerdo, átrio direito, os dois ventrículos, ventrículo esquerdo e ventrículo direito, que são responsáveis, né, por enviar esse sangue para as regiões do corpo. Então, o ventrículo direito ele vai levar para os pulmões, o ventrículo esquerdo ele vai levar para o corpo todo, tá? A válvula tricúspide e a válvula mitral são essas duas válvulazinhas aqui que separam o átrio do ventrículo e que vai permitir ali a passagem do sangue, então vai controlar, né, a entrada e a saída desse sangue. Entrada pelo átrio, vai passar pelo ventrículo, entrou no ventrículo para sair de fato para o corpo todo, ok? E esses vasos sanguíneos, tem diferença entre esses vasos? Tem diferença sim. Então você viu ali na imagem do coração que eu te mostrei, que nós temos ali veias e artérias que saem do coração. A artéria aorta é aquela artéria mais forte, né, de um calibre maior, tá? As veias, os vasos sanguíneos menores, né, que a gente chama de veia, são aqueles que passam pelo corpo todo. E nós temos um terceiro tipo, que seria o capilar. O capilar é o mais fininho, é o que nós temos, por exemplo, dentro do coração, né? É o que permite que o oxigênio entre ali, dentro do coração, não, desculpa, dentro do pulmão, né? É o que vai permitir que o oxigênio da respiração entre na circulação sanguínea. Então, são vasos de menor calibre. Ok? Então, ó, as artérias, elas vão passar, né, o sangue rico em oxigênio do coração para o corpo todo, as veias do corpo todo para o coração, né? E os capilares são essas ramificações das artérias e das veias que são mais fininhos, né, que vão permitir a entrada das substâncias, né? Então, aqui nós temos aqui, né, a artéria, ela vai ter 3 camadas, né, tem 3 túnicas, né? Já a veia, ela também vai ter essas 3 túnicas, então são vasos sanguíneos de calibres maiores, né? A artéria é maior do que todas as outras, inclusive, e o capilar é uma camada única de células que vai permitir a entrada desses gases, por exemplo, da respiração. Ok? Então vai entrar o gás carbônico, vai entrar o oxigênio, vai sair o gás carbônico, dentre outros gases também que vem junto da respiração. Ok? O sangue especificamente, né? O sangue, ele é formado por 3 elementos principais, tá? 4 se a gente considerar o líquido. Então o líquido seria o plasma, tá? Que vai ter diversas substâncias ali dissolvidas. A gente tem as 3 células aqui que são as principais, né? As hemácias são essas células vermelhas aqui que são bastante menores, né, do que os leucócitos. São células anucleadas, ou seja, não tem núcleo, tá? Dentro delas existe uma proteína que é a hemoglobina, que vai auxiliar né, em levar o oxigênio e o gás carbônico pelo corpo. Os leucócitos são células de defesa, então seriam como os anticorpos, né, que nós temos, tá? E as plaquetas, elas são esses fragmentos de células, são pedaços de células que vão auxiliar na cicatrização dos machucados, que vai formar aquela casquinha do machucado, ok? Aqui os leucócitos, né, não são todos exatamente iguais, né, cada leucócito ele vai agir de formas diferentes, então a gente tem os agranulócitos, né, que são os linfócitos, os monócitos, que são aqueles linfócito T, linfócito G que a gente ouve falar, que são os anticorpos, né, de fato. A gente tem os granulócitos também, que tem esse nome porque eles parecem são várias, tem bolinhas dentro deles, né, que é o eosinófilo, basófilo, neutrófilo, né, cada um deles vai ter a sua ação no corpo, então não são todos exatamente iguais, alguns vão combater vírus, outros vão combater bactérias,
ok? E vamos para a atividade 2. Então, é uma questão do Enem, que foi adaptada. Um paciente deu entrada no hospital apresentando os seguintes sintomas: cansaço, dificuldade em respirar e sangramento nasal. Observe a tabela e tente descobrir qual o motivo dos sintomas desse paciente. Então, aqui ele fez um exame de sangue, e nesse exame de sangue, nós temos ali os glóbulos vermelhos, que seriam as hemácias, né? Tem a quantidade que seria considerada normal, né? E o paciente tem ali 4 milhões por milímetros cúbicos, né? Glóbulos brancos, que são os leucócitos, né? Ele vai ter ali a quantidade normal entre 5.000 e 10.000 milímetros cúbicos, e o paciente está com 9.000. E as plaquetas, que são aquelas responsáveis pela cicatrização, né? O normal seria entre 250.000 e 400.000 milímetros cúbicos, né? Por milímetro cúbico, e o paciente tem 200.000 por milímetros cúbicos. Pensa um pouquinho e eu já volto com a resposta. E aí, estudante, conseguiu chegar numa resposta? O que acontece, né? Por que será que ele estava apresentando esse cansaço, essa dificuldade para respirar, esse sangramento nasal? Sangramento nasal porque nós temos capilares ali no nariz, né? Que são vasos sanguíneos muito fininhos, então se aumenta a temperatura, eles podem vazar, né? Podem extravasar o sangue ali, ok? Através da análise do sangue, ó, é possível dizer que o sangramento nasal provavelmente é por causa da baixa quantidade de plaquetas, que são responsáveis por essa coagulação. Então veja no quadro ali, nós temos quantidade de glóbulos vermelhos, está relativamente dentro do normal, né, de 4,8 milhões, ele teria mais ou menos 4 milhões, glóbulos brancos, que são os leucócitos, também está mais ou menos dentro do normal. Porém, plaquetas tem menos. Então, o mínimo seria 250.000 por milímetros cúbicos. Ele tem só 200.000. É por isso que ele tem essa dificuldade da cicatrização, tá? Lembrando que se houver sangramento nasal, o ideal não é levantar o rosto, e sim forçar, né, apertar essa região, segurar por 10 segundos e daí soltar. Geralmente, as plaquetas conseguem entrar em ação e já resolveu o problema, né? Se não resolve, várias vezes tentando, tem que procurar a atenção médica, ok? Nessa aula, então, nós estudamos as características do sistema circulatório dos mamíferos, anatomia e fisiologia do sistema circulatório em humanos. Espero que você tenha gostado e até breve.